Colaboração com o cliente mais do que negociação de contrato. Fala pessoal, dessa vez vamos falar sobre um valor polêmico aqui também, principalmente para aquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato com o Manifesto Ágil, que é o de colaboração com o cliente mais do que negociação de contrato. Às vezes quando a gente apresenta isso para algumas pessoas, principalmente aqueles tomadores de decisão, as pessoas que têm o dinheiro também na mão, eles ficam, opa, pera aí, mas como assim? Eu preciso negociar contrato sim, eu preciso ter atenção ao contrato. E o que esse princípio ele tá, o que esse valor, na verdade, ele está querendo dizer aqui é que você tem que ter, é muito mais interessante, que você tenha uma colaboração entre fornecedor, entre contratante e contratado ali, do que depois você não colaborar e depois você ficar querendo negociar contrato, você querer ficar fazendo, deveria ser isso, deveria ser aquilo, você não me entregou isso, você me entregou aquilo, Então se você sentar do meu lado aqui e a gente fizer junto esse negócio, com certeza a gente não vai ter a necessidade de depois ficar negociando e ficar discutindo contratos. É isso que esse valor do Manifesto Ágil está querendo dizer. E vamos lá aos princípios que estão conectados a esse valor que eu selecionei aqui. Então, o primeiro princípio que eu selecionei é o primeiro princípio do Manifesto Ágil, que fala assim: nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software de valor agregado. Então, nessa colaboração com o cliente, o princípio que a gente está mencionando aqui é o de atenção contínua à necessidade do cliente e a de satisfazer esse nosso cliente. Então, o agilista ele tem uma visão única, exclusiva de satisfazer o cliente. Então, a gente fala aqui que a gente não tem uma orientação a projeto, a gente tem uma orientação a valor. No ágil, a gente não está interessado em cumprir prazo, custo e escopo. A gente está interessado em entregar valor. Esse é o fundamental, é o princípio primário que a gente tem aqui. Então a colaboração com o cliente ali ela é fundamental, e o ágil por si só ele já é customer centric, Ele já tem o cliente como o centro de todas as coisas. Haja visto esse nosso primeiro princípio. Um outro princípio que está nessa linha de colaboração com o cliente ali é o princípio número 4, que fala assim, pessoas de negócio e desenvolvimento devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Então isso também é uma coisa fundamental. Se você tem o seu cliente como sendo uma pessoa de negócio, por exemplo, você ter esse cliente simplesmente te entregando os requisitos e querendo encontrar contigo só dali a alguns meses para ver qual é o resultado final daquilo, essa é a receita para o fracasso. É a receita para o desalinhamento de expectativas e execução. Então, o que o Manifesto Ágil fala, o que esse princípio do Ágil fala? Ele fala que essas pessoas de negócio e tecnologia, eles devem trabalhar juntos, diariamente ainda, numa cadência ainda ele vai mais a fundo ainda, ele fala que isso deve ser diário, para que, se o time de desenvolvimento está com alguma dúvida, ele já recorre para o pessoal de negócio, já tira aquela dúvida, já fala assim, você que é o meu maior entendido no assunto, ou às vezes você que é o requisitante dessa demanda, me fala realmente o que você quer, o que você entende, porque eu estou com uma dúvida aqui. Então isso é muito mais ágil, isso é muito mais, existe um alinhamento muito mais forte entre aquilo que é pedido e aquilo que é executado. E é isso que esse princípio do manifesto ele quer dizer. Por isso que você tem, por exemplo, a pessoa do Product Owner dentro do Scrum, ele está trabalhando junto do Development Team, É para justamente observar esse princípio do Manifesto Ágil. O terceiro princípio, que eu selecionei aqui, ele fala sobre a forma de comunicação, Então ele fala assim, o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face. Então, esse princípio ele está falando sobre a forma de comunicar ainda, Então, quando a gente tinha naqueles métodos mais tradicionais, eu fui um desses, que recebi como desenvolvedor um documento, um caso de uso super extenso ali, E precisei desenvolver um software em cima de um documento, de um caso de uso ali. É um documento, cara, ele é muito frio ali. Eu tinha várias dúvidas, várias coisas, então eu tinha que às vezes ficar requisitando uma outra pessoa,
a pessoa, o analista que desenvolveu aquilo, ele ficava num outro andar, né, lá do prédio onde a gente estava, né, e isso fere completamente a agilidade, né. O que a gente precisa aqui é de uma comunicação face a face, porque ela é muito mais eficiente do que, por exemplo, uma comunicação escrita. Então, os dois princípios ali que estão bem conectados, né, pessoas de negócio trabalhando com pessoas de tecnologia e também essa comunicação face a face. Então é interessante que você tenha isso, né? Você tem isso como para você deixar a tua comunicação muito mais eficaz, né? Se eu tenho uma pessoa eu sou de tecnologia, eu tenho uma pessoa de negócio do meu lado aqui face a face, eu consigo conversar com ela, ser efetivo nessa comunicação. Se eu tenho algo para mostrar para ela, ela já consegue ver e me dar feedback. Se ela tem algo para me mostrar também, ela já consegue me mostrar, desenhar numa lousa, seja lá qual for a maneira ali, e eu vou ficar muito mais ciente, muito mais consciente daquilo que eu preciso fazer, daquilo que realmente é valor para ser entregue. Ok? Então, esse é o nosso terceiro valor e os princípios que estão conectados a ele. Vejo você na próxima.